todos, sejam bem-vindos ao nosso Start Podcast. Este é o primeiro episódio que vamos fazer de muitos. Acreditamos que vai ser um tempo muito especial e vai ser edificante e de bênção, quer para nós, quer para vocês que nos vão assistir. E não podíamos começar aqui de outra forma do que a receber dois convidados que são muito especiais para nós. Temos connosco uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, que são os nossos pastores, e por isso queremos dar as boas-vindas à pastora Ana e ao pastor Pedro. Primeiramente, em nome de todo o Start, queremos dizer que vos amamos muito, que vos honramos, reconhecemos a presença de Deus na vossa vida e queremos receber tudo aquilo que vocês têm para nós, e por isso sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada, Inês, obrigada pelas tuas palavras. Nós também amamos todo o Start e tem sido uma construção muito bonita também que tem sido feita ao longo dos anos e queremos que Deus está a fazer coisas ainda maiores e melhores. Amém. E obrigada também por terem aceito aqui o nosso convite. E nós hoje vamos falar aqui sobre um tema que queremos que é muito importante, que será sobre avivamento nos jovens. Hoje em dia as pessoas falam muito de avivamento, falam muito desta geração, e nós queríamos também ouvir aquilo que vocês têm para nos dizer sobre isto. E para iniciar este tema, gostava que os pastores pudessem partilhar connosco um bocadinho da vossa caminhada com Cristo, na vossa adolescência, na vossa juventude, e talvez pudessem destacar algumas diferenças que se sente mais nesta geração atual relativamente a Deus. Quem começa? Vamos lá então, vamos lá. Já agora agradecer, que eu não tive aqui a oportunidade de agradecer, obrigado também pelo convite, né? Horário de diferença, você queres começar tu? Olha, eu posso falar sobre a minha experiência, que é um pouquinho diferente dele, uma vez que ele acabou por nascer nos bancos da igreja, não como se costuma dizer. Não nasceste no hospital. Mas nasceu assim, pronto, mas os teus pais já eram cristãos. Mas eu converti-me, ou melhor, eu conheci Jesus por volta dos 15 anos, converter-me a sério, acho que foi um pouquinho depois. Passei aquela fase de andar com um pezinho na igreja, um pezinho no mundo, experimentar um pouquinho das duas coisas sem me comprometer muito, mas em parte também sinto que Deus me protegeu muito também nessa fase. Mas quando nós aí já começámos também a ser do mesmo grupo, não é, de jovens, na nossa igreja nós tivemos um tempo em que buscávamos muito a presença de Deus. Eu posso dizer que ali os meus 17, 18, éramos jovens, tínhamos as nossas coisas também, tínhamos os nossos problemas como todos os jovens. Exatamente. Os dramas da juventude. Claro que sim. Mas tivemos um bom tempo em que tínhamos como prioridade a busca por Deus. Nós queríamos conhecer mais de Deus. Sim, nós queríamos muitos tempos de oração, intercessão, passávamos muito tempo na igreja. Não sei se não foi mal de todo, óbvio que tivemos os nossos problemas, mas tínhamos muito tempo de consagração. Éramos muito... Tentávamos ser muito consagrados, muito procurávamos tempo, muita santificação, sim. afastarmos-nos do mundo. Nós tínhamos, houve um tempo na nossa juventude, aqui no que diz respeito à nossa igreja local também, em que nós procurávamos conhecer a Deus, porque nós estávamos muito ligados ao que nós chamamos casas de paz. Nós queríamos ver o crescimento, queríamos ver almas salvas, nós queríamos ver o poder de Deus mesmo manifesto. Nós ouvíamos muitas histórias, muitos testemunhos também de pessoas que tinham experiências sobrenaturais com Deus, e nós anelávamos por essas experiências. Então nós tivemos muitos momentos, muitas experiências com Deus que na altura, quando nós contávamos a outras pessoas, ficava tudo assim um pouco, isso existe mesmo, isso acontece mesmo. Foi o tempo em que estávamos a implementar as casas de paz, na altura grupos familiares, tínhamos intercessões, orações, e alguns de nós foram ao céu, tiveram experiências com Deus. Foi um tempo talvez que Deus estava a mover de outra maneira, que não está a mover dessa maneira agora, mas foi um tempo diferente. Mas era um tempo que passávamos muito tempo em busca de Deus, em busca da sua presença, em oração, e tentávamos viver muito em santidade. Sim, essas experiências são marcantes, eu acho, para um jovem, porque aquilo que os jovens procuram, eu creio que a maior parte de nós, enquanto jovens, procuramos respostas, não é? Hoje em dia há muita informação de muitas coisas que, se calhar, nós há 10 anos,
vá um pouquinho mais, socorro. Mas pronto. Estamos casados há 13, se calhar. Há um bocadinho mais. Há 15, vá, pronto. Mas, 2008. Pronto, ok. Mas talvez nesse tempo... Alguém da produção consegue confirmar as datas. Pai, 2008, pai. Sim, mas nós nesse tempo não tínhamos a informação que há hoje. Eu acho que isso é muito importante. Falaste das diferenças que nós encontramos. Eu não quero dizer que hoje as pessoas que os jovens não buscam a Deus como nós buscávamos. Porquê? Porque há 20 anos atrás, não é, nós tínhamos um nível de informação. O que estava a acontecer nas quatro paredes da nossa igreja, nós não sabemos o que estava a acontecer no resto do mundo. Hoje, tu estás aqui e tu estás como há poucos dias nós vimos um da SEN no Brasil que reuniu milhares e milhares de jovens, 250 mil, mais ou menos isso, de jovens que estão a buscar pela presença de Deus, não é? Então, e isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos acontece outra coisa e no outro lado do mundo está a acontecer outra. E hoje nós temos muito acesso à informação que não tínhamos antes. Então, eu acho que isso é uma das diferenças que existe entre a geração atual e um pouquinho mais atrás. Na nossa altura, para chegar cá uma informação talvez demorasse, se não demorasse um ano, demorava 6 meses, 2 meses. Não era tão Às vezes saía um CD e chegava cá passado uns meses. Hoje estamos a ouvir as músicas a tempo real, não é? Sim, agora é quase sai no dia e sai aqui. Agora sabe-se que na altura, anos 2000, havia o The Call, que foi o precedente do The Send nos Estados Unidos, criado pelo Low Angle, porque o The Send vem via Estados Unidos. Mas aqui não chegava com tanta rapidez, ou nem sequer chegou a chegar a algumas pessoas. Agora a informação corre muito rápido, é diferente. O que eu te posso dizer sobre as diferenças que eu encontro no que diz respeito à geração é que eu acho que o facto de exatamente ser uma geração mais informada acaba por ser uma geração mais confusa, uma geração mais distraída, uma geração que não consegue focar-se naquilo que realmente... A grande questão do ser humano sempre vai ser a identidade. Quem sou, para onde vou, o que é que eu estou aqui a fazer, essas são as questões que os jovens colocam. E ali a partir agora se calhar mais cedo, não é? Porque até o que é considerado juventude, adolescência, com o passar dos anos vai ficando cada vez mais cedo. Então talvez 10, 12, 14, 15 anos começam a vir essas questões. E no sentido do geral, da juventude, da geração no geral, nós podemos dizer que hoje é uma geração, creio eu, muito mais confusa, porque as respostas que o mundo lhes oferece é muito vasto. As respostas são vastíssimas. Hoje em dia, não sei quem sou, podes ser o que tu quiseres. Isso é um erro, isso é um engano, é uma mentira que estão-te a passar, em vez de te dizerem quem tu realmente és, como alguém que foi desenhado por Deus, que tem um propósito na vida. Hoje dá-se a uma criança de 12, 13 anos a possibilidade de escolher quem ela é. Tudo isso vai gerar confusão. Então, olhando para tudo o que nós já vivemos, o que eu posso dizer é, eu creio, e há estatísticas que comprovam isso, que esta geração atual é uma geração, a geração Z, não é? A chamada geração Z, é uma geração que está de novo a voltar-se para Deus como forma de encontrar respostas. Porque tudo aquilo que nós vemos hoje nesta geração, com ideologias, com questões de género, tudo isso parece muito, muito bonito, mas acaba por não trazer resposta nenhuma. Sim, eu acho que isso acaba por ser até um clamor que existe entre a juventude, justamente aquilo que estavas a falar de identidade. E a verdade seja dita é que hoje nós temos acesso a tanta informação que também queremos tudo rápido, porque temos acesso a toda a informação tão rápido que queremos também respostas rápidas e isso acaba por... A geração de hoje em dia já não aguenta esperar 30 segundos. Sim. Vocês têm que ver um vídeo e o vídeo tem que ser um Reels que vai demorar no máximo 30, 60 segundos. E mesmo assim podem só ver os primeiros 10 segundos. Exato, ou se não os agarrares logo no início já não vão ver. A nossa geração tinha que, não sei, era diferente, nós tínhamos que esperar horas para conseguirmos baixar uma música. Mas isso acabava por ser bom porque de certa forma impedia tantas distrações, creio eu, porque conseguiam focar-se melhor também. A expectativa do que íamos receber. Agora nós, muitas vezes sai um álbum de cristão, inclusive, e nós às vezes ouve-se e passa-se à frente e queremos ouvir o próximo, já quero ouvir o próximo, e o próximo, e o próximo. Isso gera também, creio que gera muita ansiedade. Esta geração vive com muita ansiedade. Porque antigamente o que demorava, sei lá, 5, 6 anos para ser atualizado, agora é atualizado todos os anos.
E às vezes nós temos atualizações nos nossos telemóveis quase todos os meses. Sim. Que são feitas enquanto nós dormimos. Sim. Não é? E quando nós acordamos já estamos a pensar o que é que atualizou, o que é que aconteceu. Essa geração rápida, nós hoje ainda não conseguimos ver os efeitos totais. Já se consegue ver alguns, mas não se consegue ver exatamente quais são os efeitos que isto vai daqui a uns anos dar nesta geração. Mas é uma geração que dificilmente aceita um não. Tem uma ideia de que tem que fazer muito pouco para ter um emprego, para estudar. Hoje em dia tem que ser tudo muito rápido. Os jovens hoje, quando se começa a pensar o que é queres ser quando fores grande, não é? No nosso tempo nós dizíamos médico, isto, aquilo, ou seja, tinha que ser uma coisa, nós sabíamos que ia custar, que hoje em dia quer-se profissões rápidas, profissões que já se tem que pensar porque a inteligência artificial também está a substituir tudo isso. Ou seja, é uma geração muito informada, muito tecnológica. É uma geração que de alguma forma está a ser rápido demais toda a informação que ela recebe. Eu acho que, para responder à tua pergunta, não é, inicial, eu acho que o que nós podemos dizer em termos de comparação é dizer, hoje esta geração é mais desafiante. Nós tínhamos as nossas lutas, as nossas dificuldades, exatamente como todos os jovens, mas como também não tínhamos tanta comparação, que isso também é outra coisa que se calhar falaremos mais tarde, mas que é o que proporciona redes sociais e tudo isso, é uma questão de comparação que é muito grave nos jovens, não é? Porque já têm dificuldade em encontrar a sua própria identidade. Sim. E ainda têm um montão de coisas que fazem com que elas se comparem com outras pessoas. Então essa acaba por ser uma geração mais desafiante. No entanto, eu também creio que, e conforme a palavra de Deus diz, não é? Nós estamos nos últimos tempos e estamos num tempo de avivamento e Deus está a marcar esta geração com avivamento. Portanto, amém. Eu creio que também será uma geração que verá a glória de Deus. Amém. Sim, é uma geração que se vê, que busca mais a Deus, que quer sair desta distração. Às vezes é capturada, mas há um grupo, um remanente que quer mais de Deus. Sim, nós queremos que a vinda de Jesus também está próxima, não é? E com certeza há coisas que Deus ainda quer fazer connosco, porque Ele também não desiste de gerações. Deus é Deus de gerações. E nós sabemos também que o avivamento é o primeiro, quando nós falamos disso, mas sabemos que primeiro tem que começar em nós, não é? Então eu gostava que vocês também pudessem partilhar um bocadinho como é que eu, por exemplo, sou uma jovem que quero manter-me avivada, e para todos aqueles que também o desejam, que sinais de alerta que eu posso ter na minha vida que deve logo gerar ali alguma coisa, um sinal vermelho, tipo, ok, isto não está certo, eu preciso me alinhar com Deus. Olha, eu diria que, como tu disseste bem, o avivamento começa no nosso coração, mas não vai haver avivamento sem arrependimento. Então, a primeira coisa que uma geração tem que fazer se quer ser avivada, e quando falo de geração, falo também pessoalmente, porque o avivamento começa em cada um de nós. Às vezes temos aquela ideia de dizer que aquela zona está avivada, aquela igreja está avivada, aquele país está avivado. Ele está nesse avivamento porque há pessoas avivadas. Que o povo se deixou avivar. Por isso, como dizia a pastora Ana, começa em nós. Exato. Começou em a geração a arrepender-se também dos seus erros, porque cada geração tem os seus erros. Arrependemos também dos erros da nossa geração, do que está errado, do que nós podemos fazer de errado e deixarmos avivar. Nós é que temos que estar avivados. Não é, ou seja, nós é que vamos avivar a igreja, nós é que vamos avivar o país, nós é que vamos avivar a cidade, quando nós nos deixamos avivar e ser tocados pelo Espírito Santo. Sim, porque às vezes estamos a clamar por um avivamento em Portugal, mas se nós não permitimos que Deus nos avive a nós primeiro, Deus não vai avivar a terra, né? Vai avivar a terra, porque é o que a Bíblia diz em 2 Crónicas, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, então eu ouvirei dos céus, eu sararei a esta terra, eu perdoarei os pecados. Então, Deus sara a terra quando o seu povo se humilha, quando o seu povo ora, quando o seu povo busca a Deus. Como jovem, como estás a dizer, quais são os sinais de alerta? O primeiro de tudo é quando tu deixas de ter fome e sede por Deus. Quando tu olhas e já não tens a mesma paixão pelas coisas de Deus. E como estávamos a falar de uma geração desinformada, não é? Muita informação, mas acaba por se tornar desinformação.
como estamos a falar de distração, hoje há muita forma de um jovem se distrair, não é? Um simples telemóvel na nossa mão pode nos tirar uma tarde inteira, um dia inteiro. Sim. Tudo isso vai gerar, como estava a dizer o Pedro, gera ansiedade, mas também gera comparação, também gera falta de senso, de propósito, porque ficamos a olhar para a vida dos outros, não é? Eu acho que uma das coisas também que os jovens procuram é ter satisfeito este senso de pertencer a alguma coisa, não é? E um senso de quem eu sou, um senso de realização. E as distrações que o mundo oferece hoje em dia são tantas que podem trazer um pouco esse desfoque daquilo que realmente Deus quer para a nossa vida. Então, eu acho que nós temos de estar atentos aos sinais. Quando eu passo a ter muita opinião sobre as pessoas, sobre as coisas, mas não me envolvo na igreja, na minha igreja local, quando eu já não me preocupo muito com os eventos, se vou, se não vou, se vou à igreja, se não vou, quando aquilo não me perturba, já não faz nada cá dentro, não é? Quando eu deixo de orar tanto tempo como eu estava a orar, quando eu deixo de ler a Bíblia, quando todos esses momentos que nós chamamos como disciplinas espirituais, não é? Quando deixamos de lado a oração, a leitura da palavra, o nos congregarmos, o estarmos com os irmãos, quando isso deixa de ser uma coisa que me motiva e que já não tem não é, o mesmo impacto na minha vida, então eu tenho que estar alerta. E isso nota-se muito, é uma coisa. É um pouco como a Bíblia fala, não é? Houve uma das advertências que Deus fez às igrejas, a uma das igrejas, foi exatamente aquele povo estar morno. Ele diz, vocês não são quentes nem são frios, vocês são mornos e eu estou a ponto de vos vomitar pela boca. Porquê? O que é que fez aquela mornidão? Deus explica lá na sua palavra, porque eles achavam-se uma grande coisa, não é assim nas nossas palavras, mas no fundo eles não estavam a ver quem realmente eles eram. Eles pensavam que eram muito importantes, eles pensavam que tinham tudo, que não precisavam de nada, não precisavam de Deus, e Deus diz, vocês nem sabem a vossa condição, e a vossa condição não é boa. Então Deus dá alguns conselhos a eles àquele povo, para eles poderem realmente retrocederem e voltarem àquilo que eles tinham. Outra advertência que Deus faz a uma das igrejas também é tu perdeste o teu primeiro amor, e eu acho que isso também é um sinal, quando tu já não amas da mesma forma que amavas, não é? Quando para ti já não tem tanto interesse as coisas de Deus como tinham antes, e também quando aquilo que tu como jovem num certo momento mais conectada com Deus, tu vias que era pecado, tu te afastaste, tu te apartaste porque sabias que era errado, e hoje tu toleras. Tudo aquilo que nós toleramos vai-nos acabar por dominar mais tarde ou mais cedo. Se nós dominamos uma coisa, ou seja, se nós permitimos, se nós deixamos ou toleramos, melhor dizendo, não sei se usei bem a palavra, mas era tolerar, tudo aquilo que tu toleras acaba por te dominar. Então, se tu toleras o pecado, se começas a tolerar certas e determinadas conversas, coisas que antigamente, sabes, te faziam aquela repulsa, dizer assim, não, isto é errado aos olhos de Deus, e hoje, pronto, também não é bem assim, não vai acabar o mundo por causa disto também. Esta conversa aqui, sim, mas também não estou a dizer mal de ninguém, estou só a ter aqui um apontamento, estou só aqui a ter uma conversa. Enfim, quando nós começamos a detectar essas pequenas, grandes coisas, nós já estamos a caminho da mornidão, não é? Estamos a caminho de deixar esse avivamento nas nossas vidas. Então, alerta, não é? Temos que estar bem alerta para saber, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, isso é tudo. Falaste bastante bem, né? Mas o avivamento, acho que é isso, é estarmos alertas, estarmos atentos ao que está a acontecer, ou seja, e levarmos nós uma vida de arrependimento e começar o avivamento dentro de nós. Sim, é como a palavra de Deus também diz, não é? Para nós vigiarmos e orarmos. E não podemos parar de orar, porque acho que num mundo tão acelerado e com tanto acesso a tantas coisas, nós também podemos cair num erro facilmente, já darmos brechas ali a algumas coisas, e quando damos por ela, tipo, já estou aqui, como é que eu vim aqui parar? E acho que às vezes esse é um dos problemas desta geração. Vê muita coisa, vê muita informação nas redes sociais e acaba por abrir brechas no seu coração, no seu interior, que acaba por se distrair com o mundo, e quando dá conta já não consegue estar com Deus, por estar tão distraído com o que está a acontecer à sua volta que acaba por se perder.
E acham que isso é um desafio, né? Vocês são pastores, e que desafio é que vocês podem dizer relativamente à geração de hoje? Que, como pastores, que desafio é que vocês sentem, e se calhar que conceitos é que também vocês conseguem dar a pessoas que nos estejam a ver, que também sejam líderes de jovens, para lidar aqui com tudo isto? Há bastantes desafios com esta geração, não é? Um dos principais desafios é a distração. Distração, a comparação, o excesso de informação que corre neste tempo que nós consumimos, todos consumimos através das redes sociais, dos telemóveis, do que nós vemos, que antigamente não víamos tanto. Ou seja, havia problemas, porque cada geração tem o seu problema, mas a geração que corre agora para mim tem estes desafios gigantes, que é não se distraírem com tanta informação. Ou seja, às vezes comem dali e às vezes não estão a comer do pasto certo, a comida certa, e acabam por ter tanta informação dentro dele que acabam por ficar confusos. Eu como líder e como pastor, o que eu posso dizer é exatamente na linha que o Pedro está a falar, que acho que um grande desafio é que é a própria rede social, né? Digamos assim. E não estou a dizer que está errado haver redes sociais e podcasts, como nós estamos a fazer agora. Agora, nós, quem vê, ou seja, os jovens aí têm que decidir aquilo que vão consumir. E discernir também. E discernir também, porque o que vamos consumir é como nós quando comemos. Se nós comermos carne, peixe, salada, ou se comermos muito chocolate ou algo que nos faça mal, vai contaminar o nosso corpo físico. Espiritualmente é igual. Do que nós consumimos, lemos, vemos nas redes sociais, é o que nós estamos a consumir, é o que vai destruir ou não o nosso homem espiritual. Sim, eu acho que é isso mesmo, e acho também que lá está, uma grande dificuldade que hoje os líderes e os pastores têm, é que o jovem, como tem então esse acesso a tanta informação, mais facilmente quer ser pastoreado pelas redes sociais ou por quem vem através delas do que pelo próprio pastor da sua igreja. Sim. Sabes, isso é para quem está deste lado, é triste, é complicado. Porquê? Porque há muitas coisas que, se nós dissermos como pastores, não é bem visto. Se for através da rede social, uau, olha, aquele pastor disse aquilo. E às vezes é algo que tu estás a ensinar há imenso tempo, só que como é dito por outra pessoa, por outra voz. Ou então, o contrário, que é, tu tentas dizer, olha, faz assim, porque uma coisa é o pastoreio, sabes, assim... Sim. Cara a cara. Sim. Outra coisa é ser pastoreado por quem está muito longe e que te vai sempre dizer avança, prossegue, porque muitas coisas que às vezes nós vemos... Os pastores que estão à distância não te vão corrigir. Exatamente. Claro. Não sentem o cheiro da ovelha. Isso. E nem sabem a tua realidade. E às vezes, o que é que os jovens fazem? Procuram, selecionam o que querem ouvir. Sim. As pessoas hoje em dia estão à procura não de serem confrontados, é só o conforto, vais conseguir, vais vencer, avança, faz, Deus, há muitas doutrinas. Mas esse é um dos grandes erros, um dos grandes desafios, porque todos nós precisamos ser corrigidos. Exato. Nós precisamos ter algum líder que não está numa caixinha, num ecrãzinho pequenino, porque esse aí vai nos dizer o que nós queremos ouvir. Sim. Ele pregou, nós pregamos, falamos, e quem está do outro lado vai querer ouvir aquilo. E se não gostar, passa à frente. Se aquela parte da pregação não lhe interessar, passa à frente. Agora tu precisas, os jovens, a geração de hoje em dia precisa de ter pessoas, pastores, líderes, que os possam corrigir, chamar a atenção e sentir o cheiro da ovelha, como tu estavas a falar. Isso é muito importante. Isso é um dos grandes desafios, porque essa geração não se quer deixar discipular, quer se autodiscipular, escolher, ou seja, eles ouvem e discipulam-se por aquele, pelo outro. No fundo, que digam aquilo que elas querem ouvir. Exatamente, não é que seja errado ouvir outros pastores, outros pregadores, há muita mensagem que te vai abençoar a tua vida, mas às vezes até deixar ser orientado pelos teus pastores para quem vais escutar. Porque às vezes há pregações que não vale a pena escutar, só vai trazer confusão à tua vida. E acho que isso é um dos grandes desafios desta geração, é a informação e esta geração deixar-se verdadeiramente ser discipulada, não se autodiscipular, não... Sim, porque depois também há aquela, como hoje a forma como até as pessoas
vamos aqui ver, hoje em dia muitos jovens são influencers, ok, mas que nível de influência ou o que é que eles estão a influenciar-te a fazer? Nós também, cada um de nós tem que saber selecionar aquilo, como ele dizia, aquilo que come, aquilo que vai realmente consumir. Aquilo que nós consumimos passa a ser parte de nós, não é? Exato. É aquilo que nós, é o que a Bíblia diz também, a boca fala, o coração está cheio. O coração vai estar cheio de quê? Daquilo que tu ouves, daquilo que no fundo são os teus pensamentos. Os teus pensamentos decorrem de quê? Daquilo que tu ouves, daquilo que tu consomes. Então é disso que depois a tua vida vai depender, porque depois a Bíblia também diz, não é, que do coração procedem as saídas da vida, por isso nós temos que guardar o nosso coração. Então, para guardar o nosso coração, nós também temos que guardar as fontes, não é? Ou seja, guardar o que são as janelas da nossa alma, que é o que nós ouvimos, o que nós consumimos, o que nós escutamos. Tudo isso vai ser parte de quem nós começamos a ser, ou vai ser parte do que nós nos formamos como ser humano. Então é como o Pedro diz, que nós precisamos de selecionar as fontes daquilo que nós consumimos. Um desafio também que eu considero que nós como pastores, no geral, temos, é realmente hoje em dia há muita a ideia do entretenimento, não é? Ou seja, termos os eventos com mais power, com mais que é para atrair. Só que tudo isso faz parte, eu creio nisso, que faz parte, mas ao mesmo tempo não é isso que sustenta as pessoas. Então nós às vezes vemos jovens a correr para grandes eventos, sim, são bons, provocam algo ali, mas e o depois? Exato. Não é? O discipulado, o tu saberes como seguir a Jesus, e para isso nós precisamos sempre de ter alguém que nos guie. E acho que esse é um grande desafio, é que hoje em dia as pessoas não querem ser discipuladas, os jovens têm dificuldade em aceitar, como eu dizia há pouco, um não, aceitar, olha, não é esse o caminho, olha, faz desta maneira, porque pensam sempre, não, mas isso é a tua opinião, ou, não, porque eu é que sei da minha vida, ninguém manda em mim, né? São coisas assim que às vezes eu acho que nós precisamos ter, como a Bíblia também nos mostra, um espírito ensinável, sabe? Eu acho que é isso que os jovens hoje precisam despertar cada vez mais, porque à medida que todas estas distrações aumentam, à medida que todas estas dificuldades aumentam, também aumenta para o jovem a necessidade dele se recolher, dele se consagrar, dele se santificar, dele escolher, dele ser mais responsável. E hoje nota-se às vezes um pouco da imaturidade, ou seja, apesar de, se calhar, a juventude ou a adolescência começar cada vez mais cedo, não começa mais cedo pelas melhores razões, não é? Mas também parece que cada vez mais tarde os jovens ganham aquela maturidade. Porquê? Por esta dificuldade em se submeterem, em aprenderem dos outros, em sempre acharem que já têm as respostas todas. Então eu acho que o alerta que eu posso deixar aqui para os jovens é: vamos acalmar, não vamos pensar que toda a gente nos quer mal, não é? Que os travões que nos colocam, ou que a própria palavra de Deus é um sistema de regras, porque não é? É a palavra de Deus, no fundo são regras, sim, são mandamentos, mas para quê? Para nós termos um relacionamento com o Pai. Eu acho que é isso que os jovens necessitam hoje, porque aquilo que é relacionamento, tu não sentes como obrigação, tu sentes como algo que flui. Então isso vai fluir de Deus para contigo, mas também flui de alguém que está ao teu lado, de um pastor, de um líder que te quer ajudar. Ou seja, o discipulado é essencial, não é? Tanto que a própria comissão de Jesus não fala só ide, fala ide e fazei discípulos, não é seguidores, é discípulos. Exatamente. Exato. E o que nós temos que fazer, o que esta geração tem que ser, temos que fazer discípulos e ser discípulos. Exato. Nós vamos ser toda a vida. Eu acho que essa também Nós toda a vida vamos estar a aprender. E toda a vida nós vamos ter essa necessidade, porque cada vez sempre alguém, uma referência para ti, que te vai acabar por, tenhas 10, tenhas 20, tenhas 40, que vai ser uma referência para ti. Sim. Porquê? Porque eles já passaram por coisas que tu ainda vais passar. Então nós também devemos nos aproximar de pessoas que tu
olhas e dizes, ok, esta pessoa tem aquilo que eu também quero vir a ter, eu quero aprender com esta pessoa. E isso é muito importante também porque acabamos por achar que, ou os jovens hoje em dia acabam por achar que já sabem tudo, que não precisam da ajuda de ninguém e tornam-se extremamente, ou torna-se extremamente difícil trabalhar com uma geração assim. Acho que também é porque as pessoas hoje em dia têm uma distorção, têm uma visão distorcida, aliás, da autoridade. E quando vem um líder dizer, olha, faz isto, ele acha, mas quem és tu que vens aqui falar comigo isso? Eu é que sei que era aquilo que vocês estavam a falar. E acho que isso também acaba por ser um desafio. Lá está, tem uma visão distorcida da realidade. Porquê? Porque por causa de tudo isto que está a suceder, e também se nós fôssemos aqui avaliar as gerações passadas, nós vamos ver que nós somos sempre o produto do que aconteceu para trás, não é? Portanto, aquilo que os nossos pais nos passam também às vezes depende daquilo que eles próprios viveram com os seus pais, e nós aquilo que passamos aos nossos filhos também é produto daquilo que nós vivemos. O que é que aconteceu com uma geração tão informada como nós temos? O que aconteceu foi que a maior parte dos, digamos assim, da minha geração, digamos assim, não é? Os millennials, como se costuma dizer, o que é que aconteceu? Para não cometerem os mesmos erros do passado, tornaram-se demasiado, deixa fazer tudo, permissivos, percebes? E o demasiado permissivo fez com que então a próxima geração sinta que pode fazer o que quiser, que não há consequências, que não há danos e que ninguém manda em mim. Desde porque que se sinta eu, feliz. desde que eu esteja feliz, desde que eu seja o que eu quero, que eu faça o que eu quero. E as pessoas, depois à medida que caminham, percebem que não é assim, a vida traz consequências, as nossas escolhas têm consequências. E depois não se deixam corrigir, porque acham que podem fazer o que querem, e o que bem lhes apetece, infelizmente. E há uma geração que vem atrás, ou seja, que vem a seguir à vossa, talvez, que pode ser corrigida ou não. Ainda vamos a tempo de trabalhar com ela, mas a geração Z vive de demasiada informação. Não é que seja mau, mas tem que saber selecionar a informação que vem. O mundo evoluiu, o mundo mudou, nós era de uma maneira, os nossos pais eram de outra, houve erros de todas as gerações e agora cabe a esta geração escolher o que vê, escolher o que é bom e o que faz sentido e o que não faz sentido. Sim, e aí com base naquilo que vocês estão a falar também de informação, como é que eu sei que, ou seja, as pessoas também hoje em dia falam muito de mente positiva, de motivação, de muito superficialidade talvez, como é que eu sei que estou a ir atrás disso ou que realmente estou avivada? Como é que alerta é que eu tenho na minha vida e também ao passo? Só estou motivada ou estou realmente a buscar a Deus, estou realmente avivada? Aí a diferença entre entusiasmo e avivamento. Eu acho que esse tema aí é bastante interessante, porque às vezes nós realmente só estamos mesmo, ou seja, estamos alegres quando vimos à igreja, ao evento, estamos felizes, mas depois chegamos a casa e como é que é a nossa vida lá em casa? Exato. Nós vivemos uma vida de avivamento, uma vida de acordo com os padrões do reino de Deus, ou só vivemos essa vida dentro das quatro paredes da igreja, ou quando estamos com alguém da igreja? Se nós estamos a viver de sermos motivados, ou seja, somos motivados na igreja, ouvimos uma boa pregação, mas não estamos verdadeiramente avivados. Olha, eu acho também que, como tu disseste, a questão da mente positiva, tudo isso é mais uma resposta, não é? À mente confusa que esta geração tem. Essas respostas vêm, muitas delas têm base bíblica, no sentido que nós sabemos que Deus também nos manda pensar no que é bom, no que é amável, no que é justo, no que é perfeito. Antes de todas estas teorias hoje existirem, Deus já estava a tomar conta da nossa mente também, não é? E a ensinar-nos a tomar conta dela. São coisas necessárias. No entanto, sim, pode gerar esse nível de entusiasmo, e nós hoje vemos muita gente que tem uma mente positiva, que alcançam coisas espetaculares, mas falta-lhe o fundamental, falta-lhe Cristo, falta-lhe a salvação eterna, falta-lhe Jesus, falta-lhe a verdade. Então como é que eu posso estar alerta para isso? Exatamente como o Pedro estava a dizer, no sentido de saber se aquilo é algo que está realmente na minha vida, de forma que eu vivo dessa maneira em todos os momentos, ou se realmente aquilo é só uma coisa passageira.
E quando é que tu vais saber isso? A Bíblia fala-nos que a nossa fé tem que ser provada para ser aprovada. Então, eu noto que a grande, ou seja, todos nós, o grande teste a tudo isso é a dificuldade, sabes? É quando passamos por um momento difícil, quando passamos por um momento de perda, quando passamos por um momento que dói, que não é só uma coisa assim rotineira, é algo que realmente provoca uma dor em ti. Aí tu vais saber onde é que estás afirmada. Vem abalar as nossas estruturas. Exatamente, aí tu vais saber onde está. E se a tua fé está em Cristo, ainda que tu possas ter um momento de dor, de tristeza, claro, tu tens uma esperança, que eu acho que isso é que faz a grande diferença, porque a mente positiva, eu vou conseguir, eu vou alcançar, isso é tudo muito bom, mas pode ser só superficial, como dizias. No momento da batalha, no momento da dificuldade, no momento em que tu precisas mesmo de ver ali a mão de Deus, é que tu sabes se realmente tu estavas firmada numa coisa que vai, como a Bíblia fala, não é? Aquela casa que foi construída sobre a areia, a casa foi construída. A casa ela estava construída, mas sobre a areia. No momento da dificuldade, no momento da tempestade, aquela casa, por não ter estruturas, aquela casa é abalada. Agora, aquela casa que é firmada na rocha, e sabemos que a rocha é Jesus, quando ela está firmada aí, as tempestades vêm na mesma. Porque essa também é uma coisa interessante, não é? Porque a maior parte das pessoas pensa que, se eu tenho Jesus, então porquê que me acontecem coisas más? Se eu tenho Jesus, porquê que eu estou a passar por dificuldades em alguma área? Porque Deus nunca disse que nós não iríamos ter dificuldades nesta terra, não é? Então essa casa, ela também é sacudida pelos ventos, pela tempestade. Mas o que é que acontece? Ela fica de pé, porque os fundamentos dela estavam bem enraizados na rocha. A nossa vida é assim, se a tua vida está fundamentada em Jesus, nos seus princípios, em quem Ele é, naquilo que Jesus realmente fez na tua vida, e essa é a tua esperança, então é o que a Bíblia diz, não é? Que é a âncora da nossa alma, a esperança, porque ela acaba por, no meio da nossa alma ali bem, às vezes bem conflituosa ali na nossa luta, na nossa alma, nós temos esperança, ou seja, nós temos onde agarrar a nossa vida e pensar, não, isto tem um propósito, isto vai mudar, isto vai melhorar. Eu acho que é um pouco por aí, é sabermos onde estamos firmados, e sabermos que há um propósito para todas as coisas na nossa vida, e no momento certo nós vamos saber que realmente a nossa vida ou está fundamentada na rocha ou está fundamentada na areia. Sim, acho que também normalmente as pessoas focam-se mais naquilo que se vê do que daquilo que não se vê, e a realidade é que os fundamentos, a raiz que nós criamos, ela não está à vista, ela está lá bem escondidinha na terra. E eu até vos posso dizer, o meu vizinho da frente começou agora a construir uma casa, e é interessante ver o processo mesmo do zero, e ele começa até mesmo por fazer lá um buraco bem grande e que não vai ser visto, mas é justamente aquilo e toda aquela estrutura. Exato. E que muitas vezes esta geração não quer passar é por processos, processo de moldar o seu caráter, processo de moldar a sua vida, as suas atitudes, e quando não passam pelos processos, depois lá à frente vai-se notar a falta de caráter. Sim. As atitudes continuam a ser erradas porque não se quiseram moldar, não quiseram passar os processos, ou quiseram saltar fases do processo, porque são complicadas, porque não querem sacrifício, porque só veem o que já está feito, veem os outros, mas já está feito, eles já chegaram ali, eu também vou chegar, também vou viralizar, vou para as redes sociais e vou falar, nem que sejam umas bacuradas, só para ganhar fama. Mas esquecem-se que muita gente que já chegou a um patamar que nós vemos hoje, na altura nem sequer havia redes sociais. Viveram de sacrifício, de momentos difíceis, de processos complicados, para poderem ser quem são hoje. Exato. Ou seja, nada começa grande. Exato. Tudo tem o seu começo pequeno. Não sei, ias acrescentar alguma coisa? Não, estou a seguir a linha de pensamento, é verdade, acho que é isso mesmo, é também uma dificuldade, há pouco falámos das dificuldades com os jovens, mas é isso mesmo, é o saltar processos, hoje tudo aquilo que implica um pouco de sacrifício, implica um pouco de renúncia,
afasta, não quero, isso não que eu tenho que sacrificar, não, isso eu tenho que renunciar, não, mas eu não, esse humanismo, né, que já se viveu noutros tempos, esse egocentrismo, ainda se vê hoje, sem dúvida, não é? Vê-se isso no mundo, vê-se isso à nossa volta, e isso vai acabar por prejudicar a nossa vida no sentido de não nos deixarmos moldar. Esse é um processo que Deus faz com cada um de nós, e como eu dizia há pouco, que é no momento da dificuldade que nós vemos onde estamos enraizados, também é no momento da dificuldade que nós vamos ser treinados, que vamos ser processados, não é? Que Exato. Deus vai transformar o nosso caráter, vai nos moldar, vai nos mostrar como é que temos que ser, como é que não temos que ser, e tudo isso eu acho que faz parte também de nós desejarmos isso, quando nós desejamos isso, e faz parte então até do avivamento. Exato. Porque se eu não posso só querer que Deus queime o meu coração e eu dando aí sempre em fire e sempre orar e pôr as mãos sobre os enfermos e tudo é curado e uau, sim, mas para que isso tudo suceda, tu tens que ter um caráter. Tens de ter passado pelo processo de ser processado. Exato, Quando um alimento que nós comemos dizemos que é processado, e que normalmente são bons, porque foi um alimento que foi processado, foi trabalhado para ter aquele sabor, aquela textura. Também o ser humano, quando é processado para chegar para ser mais maduro, para poder ser uma bênção no reino, estar em avivamento, teve que passar por um processo. Exato. Se nós queremos tocar outros, nós temos que estar processados. Se nós não estamos processados, talvez os outros vão nos ver com um mau sabor. Como alguém que, espera, mas eu também não quero ouvir. Ou quando se aproximarem de nós vão realmente perceber. Sim, ou seja, epá, de fora, realmente de somos, longe não é? parece uma coisa, mas ao perto é como uma montanha. Ao longe é linda, mas quando te aproximas ao perto há galhos, Sim. e vai sempre haver coisas que nós temos. Há sempre processos que nós vamos estar a passar na nossa vida, mas há certos processos que nós não podemos saltar. Sim, e temos que estar disponíveis para eles, não é? Para que isso realmente aconteça. O avivamento também pressupõe que nós nos arrependemos, não é? Dos nossos pecados, também intercedemos pelos outros, mas também é um processo, sim, um caminho em que nós permitimos que o Espírito Santo nos molde para sermos mais parecidos com Ele. Como nós costumamos dizer, nós vamos ser, se calhar, a Bíblia que muitas pessoas não leem fisicamente, mas veem o teu comportamento, veem quem tu és. E hoje em dia temos até uma geração que até pode ser considerada, ou seja, às vezes estamos muito preocupados com uma geração bem educada, mas sem valores, sem princípios, sem Deus na vida. Então isso mais tarde ou mais cedo vai se manifestar. E então esses processos que falamos fazem parte para quê? Para alcançar um propósito. E acho que também uma das coisas que eu estava aqui também a ouvir, estava a pensar, uma das coisas também necessárias é nós aprendermos o valor do tempo e perceber que tudo tem o seu tempo. Acho que por causa de sermos uma geração mais rápida, mais acelerada, queremos tudo muito rápido e não vemos jovens com capacidade para esperar. Eu noto que isso é uma coisa muito difícil, a espera, não é? E sem dúvida. Os outros aqueles já têm e não esperam. Mas nós temos que aprender a esperar, porque nem tudo é instantâneo. E perceber que cada um tem a sua história. Sim, há tempo para tudo baixo do sol. Claro. E há coisas que nunca vai ser o nosso tempo. Não é para nós. Sim. É para aquela pessoa. Ou é aquela pessoa que está a viver aquilo naquele tempo. Nós vamos viver mais à frente, ou então Deus tem outra coisa para nós. Exato, eu acho que isso também é muito importante nos jovens, porque esta questão da comparação faz com que pensemos sempre que o outro, não é? Como se costuma dizer, a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. Então, nós sempre achamos que o outro está a viver aquilo que eu quero viver, o outro tem aquilo que eu tenho, que eu quero ter. E este modo de comparação faz com que cada um, em vez de encontrar o seu propósito original e trabalhar para ele, está sempre tanto a olhar para os outros que simplesmente não consegue viver aquilo que Deus tinha para a sua vida, porque poderia ser tão bonito, mas está a perder o seu tempo a olhar para os outros, a comparar-se com os outros e não permite que Deus trate com ele. Eu acho que isso também é muito importante. Eu gosto de pensar nisso como se fosse tipo frutas, porque a realidade é que uma maçã não cresce ao mesmo tempo que um morango. Exato. E são bons frutos na mesma, simplesmente têm processos diferentes. E tem a sua estação própria também para florescer, percebes? E para vir. Ou seja,
em cada estação, há uma estação para cada um de nós, e nós às vezes também precisamos de entender qual é a nossa estação. Se nós estamos num momento de buscar a Deus, de espera, se calhar o nosso vizinho do lado está ali já a bombar por outras coisas. É o tempo dele, ok, é a estação dele. Vou alegrar-me com os que se alegram, não é? Mas vou também preparar a minha e perceber que estou na estação de buscar a Deus, de me aquietar. Deus está a preparar algo para mim, então eu estou aqui em obediência a Ele. Isso também é outra coisa importante, não é? No meio da juventude e do avivamento, é a obediência. Porque hoje em dia também é difícil essa parte. Eu acho que é sempre difícil, não é? Nós vemos na Bíblia como era difícil obedecer a Deus, mas isso vai fazer toda a diferença para que cada um de nós possa cumprir o seu propósito, a obediência a Deus. Ou seja, tudo isso do processo, discipulado, a obediência acaba por ser também aquilo que nos mantém avivados para podermos ser instrumentos de avivamento aqui para outros. Perfeito, não bom é? resumo, exatamente. Muito bom. E falando ainda aqui de avivamento, nós como igreja acreditamos no mover do Espírito Santo e eu gostava que vocês falassem um bocadinho sobre isso também. Qual é o papel do Espírito Santo aqui, na questão do avivamento? Todo. Avivamento, todo, Espírito Santo. Tem que estar 100% metido no avivamento, senão não é avivamento. Exato. É outra coisa, Primeiro porque, emocional, motivacional, mas não é avivamento. Exato, primeiro porque lá está, é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. E se não há avivamento sem arrependimento, o Espírito Santo é quem nos vai convencer, não é, do pecado. Tudo o que tem a ver com o mover de Deus tem a ver com a presença do Espírito Santo. Tudo tem a ver com dons em operação tem a ver com o Espírito Santo. Como a Bíblia diz, o Espírito Santo dá os dons a quem quer para um efeito, para um motivo. Então ele, tudo tem a ver com ele. Tudo tem a ver com o Espírito Santo. Por isso lá está, como tu dizias, se não houver Espírito Santo, estamos adiante de uma coisa motivacional. Se não há Espírito Santo, se não há o poder de Deus, se não há a manifestação do Espírito Santo, se não há mudanças de vida, se não há verdadeiras transformações de vida, porque há coisas que só o Espírito Santo pode fazer. E então nós somos completamente dependentes do mover do Espírito, porque é de ser a pessoa da Trindade, não é? O próprio Deus. Portanto, Ele é que promove o avivamento em nós, Ele é que promove o arrependimento, Ele é que promove... Ele é que vai aparecer. Não é? Como a Bíblia diz, como João dizia, que eu diminua e que Cristo apareça. Então nós aqui também hoje temos que dizer que o Espírito Santo se mostre e que nós simplesmente sejamos instrumentos nas mãos dele e nada mais do que isso. Eu acho que é isso, o Espírito Santo tem que estar metido 100% no avivamento e nas nossas vidas. Quando não está, não vai funcionar. Transforma-se numa coisa... Uma coisa corriqueira, não virmos à igreja... Talvez se transforme numa coisa... religiosa. Sim, e que traga também um certo movimento, talvez, mas não significa que haja... Transformação. Exatamente, e mover de Deus mesmo. E aqui mesmo para terminar, eu gostava que ainda... vocês nos pudessem dizer a nós jovens como é que eu me posso posicionar no meio de tudo isto que nós também falámos, no meio deste mundo que também está assim um bocado estranho. Como é que eu me posso posicionar para ser uma pessoa que vai levar o Evangelho com poder? Ok. Eu acho que esta geração pode se posicionar com a verdade. Amém. Primeiro, levando a verdade à vossa geração. Sendo vocês a levar a verdade a esta geração. Porque às vezes nós falamos, mas esta geração já não nos quer ouvir bem a nós. Mas querem, eles ouvem, mas há muita gente, e vocês têm que se posicionar onde estão os jovens. Que é nas redes sociais, que é nas ruas. É posicionarmos, marcarmos a diferença perante eles. Dizer-lhes, olha, esse vazio que tu tens, eu sei como é que ele pode ser preenchido. Essa falta de identidade que tu tens, eu sei como é que ele pode ser resolvido, como é que pode ser tratado. Que há um Deus, há Deus que pode ser o teu pai, pode encher esse vazio, e posicionarmos em não diria em contra, mas sim em contra às ideologias que estão neste momento. Falar, ou seja, ter uma voz ativa no que está a acontecer nesta sociedade. Não nos acanharmos, não estarmos... está a acontecer, mas... Não, está a acontecer, mas eu sou contra isso. Eu sei a verdade, sei que Cristo liberta, Cristo muda. Essa não é a verdade. Cristo não te criou assim.
Olha, eu acho que a palavra certa que tu usaste é posicionamento, não é? Nós estamos num tempo em que eu creio que se os jovens, os verdadeiros, né, aquele remanescente, como dizíamos, que está em fogo com Deus, que quer ver a glória de Deus, quando houver esse posicionamento na sociedade, fará toda a diferença. Nós hoje estamos sujeitos a muita informação, é verdade, mas ela também é selecionada. Aquilo que chega até nós é aquilo que uma esfera, um conjunto de pessoas, de esferas da sociedade quer que nós ouçamos. Aquilo que chega até nós nem sempre é a verdade pura. Portanto, o que é que nós temos que combate isto tudo? Nós temos a verdade. E a verdade é Jesus. Nós não temos que ser os donos da verdade, não é? No sentido de que numa discussão somos os donos da verdade, não é isso. Mas nós temos a verdade que é Cristo. A verdade é uma pessoa. Então, muitas pessoas dizem, eu conheço a verdade, mas eu mantenho a minha. Então tu não conheces a verdade, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Logo, tu só podes ter uma coisa com essa pessoa: relacionamento. Se tu tens relacionamento com essa pessoa, que é a pessoa de Jesus, então o que é que tu vais fazer? Vais aprender com ela a ser parecida com ela, que é o que a Bíblia diz, para nós sermos semelhantes a Jesus. Então, quando tu és semelhante a Jesus e te posicionas nesta terra, na sociedade, tu vais contra os valores que estão a tentar ser formados na sociedade. E não sei exatamente como, ou seja, cada pessoa tem a sua esfera de influência. Eu não sei exatamente como vai ser a tua, tenho que saber qual vai ser a minha. Cada um de nós tem que saber em que esfera tem que se levantar para ser a diferença e posicionar-se. Eu creio mesmo com todo o meu coração, que Deus está a levantar uma geração de jovens que se posiciona para ganhar almas para Jesus. E ganhar almas para Jesus não é só o ir à rua. Isso pode ser para uns, ir à rua, levar pessoas a Jesus, outros será nos seus trabalhos, outros será nas escolas, nas universidades, nas faculdades. Onde quer que nós estejamos, nós temos que ser luz. Foi isso que Jesus nos mandou ser, luz. A luz não se esconde, não é como a Bíblia diz, não se esconde debaixo da mesa, que é para não alumiar. Não, a luz tem que estar à vista para alumiar as trevas. Nós temos um mundo de trevas, a Bíblia fala disso também, que o mundo jaz no maligno, portanto o mundo está em trevas. Quem vai ser a luz que vai iluminar tudo isto? Os crentes, os filhos de Deus, os cristãos, os que têm Jesus na vida deles. Então, como jovens, eu até poderia deixar assim aqui marcado: posiciona-te onde quer que tu estejas. Mas eu não sei, eu estou na escola, como é que eu me posiciono na escola? Na escola tu tens que ser uma influência, tu tens que ser, como eu dizia há pouco, a Bíblia que mais ninguém lê. Os que estão à tua volta não leem a Bíblia, então vejam o teu comportamento, que o teu comportamento seja aquilo que acaba por despertar a atenção, que as tuas respostas, a tua forma de viver, a tua alegria, a tua paz em Deus seja reflexo daquilo que tu vives com Deus na intimidade. Então, como tu vives isso na intimidade com Deus, onde quer que tu estejas, tu não tens que fingir, tu não tens que andar eu costumo dizer, não tens que andar com um letreiro na testa a dizer, sou cristão, eu não preciso disso, a minha vida, a minha conduta vai acabar por mostrar isso aos outros. E isso vai ser aquilo que vai levar outras pessoas a olhar para mim e dizer, então, mas o que é que aconteceu? O que é que tu tens? E aí eu posso dizer, eu tenho a resposta, e a resposta é Cristo. E aí, lá está, aquele vazio que tu sentes, eu também senti esse vazio é normal tu sentires, só Jesus, o teu Criador, pode realmente suprir essa falta. A identidade que falta, porque é que hoje em dia falamos de tantas ideologias, tantos géneros, tanta coisa? Porque é uma ideologia que está a ser levada às escolas, está a ser levada às universidades, está a ser levada à televisão, está a ser levada aos desenhos animados. Sim. Porquê? Porque querem colocar isso no teu coração, querem colocar isso na tua mente. Então, o que é um cristão posicionado? É alguém que diz, não, esse não é o caminho. Não, tu não tens que ser assim, não. Deus tem um plano para a tua vida. E aquilo que eu oro também para esta geração é que tenham ousadia, porque hoje em dia o medo faz com que as pessoas não se posicionem, o medo faz com que as pessoas se escondam por trás de uma aparência de religiosidade, mas o que Deus quer mesmo é que nós sejamos posicionados, que nós tenhamos ousadia para pregar o Evangelho. Por isso é que Paulo dizia, orem por mim para que Deus me dê a ousadia para eu pregar com eficácia. Essa tem que ser também a nossa oração, que não seja só a pregação em si, ou seja, eu sou pastora, eu prego, mas outra pessoa faz outra coisa e faz de outra maneira. E se nós todos encontrarmos
o nosso lugar na sociedade para representar Cristo, Jesus vai ser glorificado. Sim, por isso é que a palavra de Deus também diz para tudo aquilo que nós fazermos, né? Fazemos para a glória de Deus. Não é só pregar para a glória de Deus, faz tudo o que tu para faças, a glória de Deus. Glorifica a Deus com aquilo que tu fazes, com as tuas decisões, com a forma como tu falas com o teu patrão, com o teu chefe. Marca a diferença. Faz tudo para a glória de Deus. E isso vai ser uma das formas que temos de marcar esta geração. Amém. Então, gostava aqui para terminarmos, gostava que os pastores pudessem dar aqui uma palavra final aqui a nós e a todos os jovens que nos estão a ouvir, e gostava que pudessem também fazer uma oração aqui por nós também. Ok. Tu oras, eu falo, tu oras. Fala tu. Olha, então, para dar só o último conselho aos jovens, eu penso que nós estamos num tempo, como nós viemos aqui a falar, em que é necessário o posicionamento. Então eu quero deixar-te isto, que no nome de Jesus tu possas levantar-te com ousadia onde quer que tu estejas, que busques mais a presença de Deus. A presença de Deus é a única coisa que realmente vai colmatar todas as falhas do teu coração. Se tu tens um vazio na tua alma, se tu tens dúvidas sobre quem tu és, se tens tanta informação na tua mente que tu já não sabes onde pertences, o que estás aqui a fazer, eu quero dizer-te, há um propósito para a tua vida, porque Deus não fez nada nesta terra sem propósito. Deus colocou em ti um propósito único. O propósito é aquilo que nós somos as únicas pessoas que podemos fazer aqui na terra, porque Deus deu-nos a nós esse propósito, essa possibilidade, essa capacidade. Tu podes pensar, bem, mas eu não sinto nada, eu não tenho capacidade, não tenho nada. Eu quero dizer-te, busca a Deus, porque quando tu buscas a fonte certa, quando tu buscas o teu Criador, tu vais encontrar as respostas a todas as tuas dúvidas. Então, há sim um propósito para a tua vida. Tu não és aquilo que tu pensas que tu és, ou que alguém te disse que tu és aquilo que Deus já determinou para ti antes mesmo de tu nasceres. Então, simplesmente busca-te, e tu que já és cristão, que já tens Jesus na tua vida, eu quero dizer-te, posiciona-te neste tempo, Deus está a contar contigo, é tempo de te levantares, é tempo de mostrares que Jesus é o Rei, é o Senhor da tua vida, não só da tua vida como de uma nação inteira, de um mundo inteiro. Vamos levantar-nos com essa palavra, vamos levantar-nos com esse coração. E se tu ainda não tens Jesus na tua vida e estás a assistir, eu quero dizer-te, convida Jesus nesta hora a ser o Senhor da tua vida, deixa que Ele reine em ti, dá uma oportunidade para que Ele possa realmente transformar o teu coração, e tu verás como Ele é poderoso e como Ele é maravilhoso. Amém. Amém. Então vamos orar. Pai, neste dia, Pai, eu oro por todos os jovens que nos estão a assistir, por todos os que estão a assistir, oro para que tu abras o seu entendimento, abras o seu discernimento, Pai. Oro por eles, oro para que eles sejam abençoados por estes podcasts que vão surgir agora, Pai. Dou-te graças pela vida deles, Pai. Abençoa esta geração, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oro também por esta equipa de produção que está a produzir todos estes podcasts, Pai. Que eles sejam abençoados e que tenham cada vez mais ideias, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, olha, mais uma vez obrigada aqui por estarem connosco. Foi muito bom. Obrigada por tudo aquilo que vocês fazem, tudo aquilo que vocês são. Vocês são uma bênção. E nós vos amamos muito. Obrigado. Nós também. Também agradecemos pelo convite e esperamos que seja um podcast que seja uma bênção para muitos jovens. Amém. E para terminar, nós queríamos também aqui deixar 3 recomendações. Nós temos a nossa To You, e é sempre edificante podermos aqui ler livros, não é? Que acrescentam aqui valor à nossa vida realmente, e nós queremos aqui recomendar 3 livros, que seria aqui Cheios do Espírito, Manifesto da Reforma e a Cosmovisão Pentecostal. Tem tudo aqui a ver com avivamento, e queríamos então recomendar estes livros e que possam adquirir na To You. E para terminar, então gostava também de vos dizer, não é, que para partilharem este podcast com alguém, com certeza foi uma benção para vocês e será para a vida de outros, portanto não guardem só para vocês numa caixinha, partilhem e fiquem aí desse lado, porque mais podcasts virão e com certeza será igualmente uma bênção para a vossa vida. E então vemo-nos no próximo Start Podcast. Obrigada!